Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai estar desenvolvendo os Value Objects da nossa camada de domínio da aplicação. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês o que é um Value Object. Então aqui eu estou com o meu projeto aberto e essa aqui é a entidade que a gente criou na aula 2 lá, que é muito básico, é uma entidade de usuário que a gente instancia um novo usuário e valida os dados dele. Só que tem algum problema aqui, porque veja bem, a gente recebe um nome que é uma string, um e-mail que é uma string, um telefone que é uma string. E qual que é o problema disso? A gente está utilizando tipos primitivos. Então, aqui no meu validate aqui dessa classe, eu valido se esse e-mail é válido ou se esse telefone é válido. Só que pensa bem, um e-mail ou um telefone, ele não é algo que é exclusivo do meu usuário. Eu posso ter outra entidade que receba um e-mail ou um telefone e a validação deles tem que ser algo semelhante. Então aí que surge os Value Objects, que são objetos, e aí ao invés de a gente utilizar string aqui na nossa aplicação, a gente utiliza esses Value Objects, que são um objeto e que contém essas informações. Então, para iniciar aqui, eu já deixei um teste unitário aqui pronto. Se eu rodar aqui, ele vai falhar porque eu não tenho a implementação disso aqui. Então, eu vou criar aqui dentro da minha pasta domain e dentro da pasta value objects um novo Go file chamado email address.go, que vai ser o meu value object do e-mail. Eu vou criar aqui uma struct. E aí aqui como parâmetro dela, eu vou definir um e-mail que é uma string. E eu vou criar aqui uma função para iniciar para instanciar esse meu email address. Aqui no meu teste eu já tenho o nome que eu estou utilizando. Eu vou colocar aqui. Ele vai receber um e-mail e vai me retornar um ponteiro de email address. Aí aqui eu vou instanciar esse meu email address. E aí eu vou colocar e-mail igual e-mail aqui. Aqui eu vou dar um return nele. Então aqui eu retorno meu email address. Aqui eu vou colocar. Pronto, agora vamos ver qual que é a outra cláusula que o meu teste espera receber. O meu teste ele diz que eu tenho que passar um erro também. Então aqui eu vou retornar um new. Eu vou rodar meu teste agora para ver o que ele vai falhar. Aqui ele está reclamando que eu tenho esse teste aqui, só que eu não estou usando. Eu vou comentar ele por enquanto. E aí eu vou rodar novamente meu teste. Tá, ele rodou aqui, só que ele falhou nas minhas validações. Ele até passou aqui o meu teste que instancia um ID corretamente. Só que aqui eu tô validando se o meu e-mail é válido ou não. Então aqui eu tenho um que eu não quero que ele seja muito grande. Vou verificar, ele tem 45 caracteres e ele tem que falhar. Então eu vou criar agora um método aqui que é validate.
e que vai me retornar um erro. Aí eu vou dar um return new aqui e vou validar. For maior que 40 caracteres, eu vou retornar um erro aqui. Eu até vou verificar aqui no meu teste qual que é o erro que ele espera. E-mail inválido. E vou colocar aqui. Então agora que eu validei, fiz essa validação aqui, só que eu preciso verificar aqui se quando eu instanciar esse meu e-mail, se ele vai ser válido. Então eu pego e dou um validate aqui. E aí até eu vou colocar assim, if. Aí eu retorno um new para o meu usuário e retorno o meu erro. Se eu salvar agora e vir aqui rodar meu teste, esse teste aqui deve passar. Passou aqui. Só que agora eu quero validar esses meus outros testes aqui. Desculpa, pessoal, fiz uma pausa aqui porque eu vi que eu não tinha dado zoom na minha ideia, então eu ajustei o zoom aqui para ficar melhor para vocês verem. Então agora a gente precisa validar esses meus e-mails aqui. Para isso, a gente vai utilizar uma regex. Eu vou vir aqui no meu validate e eu já copiei aqui para ser mais fácil minha regex. E aí eu vou validar se eu vou colocar se ele não for válido. Aí ele me retorna esse mesmo erro aqui. E agora, se eu rodar os meus testes unitários, ele vai ter que passar tudo. E passou. Então a gente já tem aqui o nosso value object de e-mail. Agora nós vamos criar de telefone. Então eu vou descomentar aqui os meus testes unitários do value object de fone. Eu vou criar um novo arquivo Go aqui chamado phone.go. Eu vou criar aqui a minha struct chamada phone. E vou colocar um phone que é uma string aqui. Um detalhe importante aqui, em vez de phone, você pode colocar também value quando for só de um atributo. É que às vezes você tem um value object, por exemplo, de endereço, que aí vai a rua, vai um número. E tem uma coisa muito importante. Para ele ser considerado um value object, ele não pode ser identificado por um ID. Se ele for identificado por um ID, aí ele acaba virando uma entidade. Só que às vezes tu tem lá no teu banco uma tabela que tu salva, por exemplo, o endereço. Só que aqui nas tuas classes ele é um value object, só que tu salva ali teu ID só para tu conseguir referenciar lá no banco de dados. Mas daí nesse caso ele continua sendo um value object. E aí aqui eu vou criar um new phone, que vai receber um phone que é uma string. E aí aqui ele vai me retornar ponteiro de phone ou um erro. Pronto, criei aqui a minha função que vai instanciar meu phone. E aí aqui nos meus testes ele já parou de dar erro, porque eu já tenho esse método. Só que se eu rodar aqui, somente esse aqui tem que passar, porque ele é o que espera o sucesso. Exato, aqui, ó. Esse aqui passou. E esse aqui deu erro, porque eu não estou validando. E aí eu vou criar aqui a minha função de validação.
Então a validação que eu tenho aqui do meu telefone, ela é bem simples. Eu só verifico se ele tem menos que 10 caracteres. E aí aqui na minha instância, eu vou colocar a validação aqui. Então aqui, se o meu telefone não for válido, ele retorna o phone como new e me retorna um erro. Agora, se eu ir aqui no meu teste unitário, ele vai ter que passar. Então, quando eu mandei um número que era 4 caracteres, ele me retornou como telefone inválido. Então, agora a gente vai pegar e vai vir aqui na minha entidade de usuário e a gente vai fazer umas alterações aqui. Aqui no meu e-mail, além de ser tipo string, eu vou colocar value objects, email address. E aqui no meu phone, a mesma coisa. Eu vou remover essas tags aqui. E aí aqui na função que eu instancio, eu também preciso fazer essa alteração. Então aqui eu vou colocar email address. .phone. E ele já parou de reclamar aqui. Só que percebe que eu validava esse meu e-mail aqui dentro também. Como agora a gente transferiu essa validação do e-mail e do phone para o nosso value object, então a gente pode remover ele daqui. Eu salvo. Só que agora, se eu vim aqui no meu user test, ele vai começar a acusar o erro aqui. Então a gente vai criar aqui uma instância para aquele nosso value object. Mesma coisa aqui com o meu telefone. Nesse caso aqui, antes a gente tinha alguns cenários aqui para validar o e-mail. Como agora a gente tem os testes do nosso value object, a gente vai presumir que toda vez que a gente for instanciar que o nosso usuário já esteja passando com os dados validados. Então eu posso remover esses testes aqui. E aqui, como eu sei que eu estou passando um e-mail válido, eu recebo o erro aqui, mas eu vou ignorar ele por enquanto. Aqui tem um ponto muito importante também que eu coloquei errado. Aqui eu preciso receber um ponteiro deles e não um e-mail. Fazendo isso aqui vai parar de reclamar. Esse teste aqui ainda vai falhar porque eu estou comparando o meu e-mail, que agora é um objeto, com uma string. Mas a gente já vai ajustar isso. E eu rodei, ele falhou aqui. Então o que ele me diz, eu estou esperando uma string e eu estou recebendo um value object. E aí para validar isso, eu só coloco um ponto e-mail e um ponto phone aqui. E aí eu rodo novamente. Aqui eu vou ter que colocar um valor igual. E aí passou todos os meus testes. Então a gente fez essa alteração e adicionou nossos value objects. Então tá, pessoal, no vídeo de hoje era isso. Eu quis mostrar um pouco o que são os value objects e como eles podem estar nos auxiliando para desenvolver o nosso domínio da nossa aplicação. E no próximo vídeo a gente vai estar desenvolvendo a nossa camada de use cases, que é a camada da aplicação.